Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Enfermagens em Pauta. Hoje é a nossa edição de número 59 e eu trago dois julgamentos do Supremo Tribunal Federal bem interessantes e bem polêmicos. O primeiro deles diz respeito à coisa julgada em matéria tributária. Quais são os reflexos das decisões do Supremo Tribunal Federal em relação às sentenças transitadas em julgado com entendimentos contrários àqueles adotados pelo Supremo Tribunal Federal, particularmente em se tratando de relação de trato continuado, aqueles tributos que se renovam periodicamente. O segundo julgado diz respeito à linguagem neutra. Uma lei estadual pode vedar linguagem neutra no âmbito das escolas privadas, públicas e também em matéria de concursos públicos no âmbito daquele ente federativo? Se pode ou não pode, quais são os fundamentos de que se trata aí a análise? É o que veremos na sequência. Tudo bem, professor Gerson? Tranquilo? Tudo bem, professor Gabriel, tudo tranquilo. Olá, pessoal de casa. Eu trago também dois julgados aqui, pessoal, relevantíssimos. O primeiro da Corte Especial do STJ, que envolve matéria de direito processual penal, e o caso concreto diz respeito a oposições sucessivas de embargo de declaração com nítido caráter protelatório. Qual é a consequência jurídica desse comportamento? Será que o Poder Judiciário pode aplicar multa por litigância de má-fé ao réu no processo penal? É o que veremos na sequência nesse primeiro julgado. No segundo, eu trago também um julgado aqui do STF envolvendo matéria de direito constitucional e direito civil no que toca à liberdade de associação. Foi um julgado em repercussão geral e o STF decidiu, se quando a associação ela condiciona o desligamento de um determinado associado ao pagamento de um benefício conseguido por aquela associação, ou ao pagamento de multa. Isso é constitucional ou inconstitucional? É o que veremos na sequência. Pessoal, começamos então com o primeiro julgado. O Supremo Tribunal Federal definiu um tema dos mais polêmicos envolvendo coisa julgada em matéria tributária, mais especificamente no que diz respeito a relações de trato continuado. Vamos nos inteirar do caso concreto, que é a melhor forma de entendermos e de bem memorizarmos, o que foi decidido. O que aconteceu? Uma empresa tinha entrado lá na década de 90 com uma ação judicial questionando a constitucionalidade da Lei 7689 de 89, que instituíra a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, que é uma contribuição social de seguridade social que foi instituída pós-Constituição de 1988. Na época, transitou em julgado uma sentença que havia entendido que essa CSLL instituída pela Lei 7689 era inconstitucional. A discussão era sobre constitucionalidade formal, porque entendera o juiz que seria necessária a lei complementar para a instituição dessa contribuição. O Supremo Tribunal Federal, no entanto, pacificou o entendimento de que a contribuição social sobre o lucro líquido, instituída pela Lei 7689 de 89, é sim constitucional, porque com relação às bases econômicas já previstas no texto constitucional, as contribuições sociais de seguridade social para serem instituídas, independem de lei complementar, ou seja, basta a lei ordinária. Tudo certo, portanto, com a Lei 7689. Só que o Supremo só veio a dizer isso em 2007, quando julgou a ADI número 15. E a empresa, desde 94, veio sem pagar a contribuição sobre o lucro líquido. Então, a empresa alega, eu tenho uma coisa julgada que beneficia, eu nunca vou ter que pagar a CSLL. E o que estava em discussão é se o entendimento do Supremo repercute de alguma forma sobre essa relação. Importante a gente entender que não se trata de dizer que a coisa julgada em matéria tributária não vale nada. Longe disso. O Supremo está cuidando de uma relação de trato sucessivo, de trato continuado, ou seja, tributo com fato gerador periódico, que se renova no tempo. A dúvida é, essa decisão do Supremo, dali para frente, ela impacta a situação do contribuinte que tinha essa sentença favorável a ele já transitada em julgado? O Supremo disse que sim, desde que a decisão do Supremo tenha sido tomada em sede de controle concentrado de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, ou mesmo uma ADC, ação declaratória de inconstitucionalidade, e eu acrescentaria também a DPF, o Supremo só falou em ação direta na tese, mas a DPF
com certeza também completa o nosso modelo de controle concentrado de constitucionalidade e de fiscalização abstrata, né? Ou então, quando a decisão do Supremo for em repercussão geral. Por que nesses dois casos, controle concentrado, fiscalização abstrata e repercussão geral? Porque nos dois casos nós temos eficácia vinculante a esse posicionamento, sedimenta, portanto, o magistério jurisprudencial com eficácia vinculativa. Quando é uma decisão do Supremo de turma, por exemplo, que não se submeteu à sistemática da repercussão geral, e aí nós teríamos que ter, e ainda temos, né, recursos extraordinários anteriores à sistemática da repercussão geral, que ainda tramitam no Supremo Tribunal Federal. Nesses casos, o controle incidental de constitucionalidade que não seja no bojo de repercussão geral não repercute na coisa julgada em matéria tributária, mesmo em relação de trato sucessivo. A gente tem que aguardar, em resumo, um precedente qualificado. Mas vindo um precedente qualificado, o Supremo vai dizer que se trata, é a mesma situação de uma norma jurídica nova. É como se, o Supremo fez essa analogia, é como se viesse uma nova lei e mexesse naquela relação jurídica de trato continuado. Tem o mesmo efeito, o Supremo dando a palavra final na discussão daquela matéria, e isso compete ao Poder Judiciário, dar a palavra final na interpretação da Constituição, em particular em relação ao Supremo Tribunal Federal. Então, nesse caso, a decisão do Supremo é como se fosse uma mudança do quadro normativo, e é uma interpretação bem, né, de vanguarda em relação a nada clássica, diria eu, em relação às decisões judiciais, né, e a importância da interpretação judicial. E nesse sentido, pessoal, o Supremo falou que a coisa julgada em matéria tributária, quando se trata de uma relação jurídica de trato continuado, é uma coisa julgada rebus sic stantibus, aquela cláusula que a gente estuda tanto no direito civil, no direito do consumidor, no direito administrativo, em matéria de contratos administrativos, em que, se há uma mudança da situação fática ou jurídica, isso repercute, isso tem efeitos. E é o que acontece quando sobrevém uma decisão do Supremo em controle concentrado de constitucionalidade ou em sede de repercussão geral. Importante, o Supremo não está dizendo que a decisão dele vai retroagir lá atrás para cobrar retroativamente. Não, a eficácia é dali para frente. Então, o Supremo aplicou aqui o princípio da irretroatividade. Foi o raciocínio que o Supremo fez. Se a nossa decisão é como uma norma jurídica nova, como se fosse uma nova lei que instituíram o tributo, aumentar a carga tributária, nós, com a nossa decisão, temos que observar as mesmas garantias do contribuinte. Não podemos retroagir a nossa decisão, só vale a partir de quando decidirmos. A partir dali, aquele contribuinte que estava exonerado de pagar o tributo terá que pagá-lo, porque o Supremo disse que é constitucional a sua instituição. Mais do que isso, e bem interessante, o Supremo foi além nessa equiparação da sua decisão com uma norma jurídica nova. O Supremo disse, não só não vamos retroagir, como vamos observar também as garantias da anterioridade. E aí temos a anterioridade de exercício e a anterioridade nonagesimal. Claro, a depender do tributo. Se for uma contribuição social sobre o lucro líquido, contribuições sociais de seguridade social somente se sujeitam à anterioridade nonagesimal, ou noventena, né, também chamada noventena, lá do artigo 195, parágrafo 6º da Constituição. Não se submete à anterioridade de exercício. Mas se fosse uma discussão, por exemplo, de ICMS, que se sujeita às duas anterioridades, a decisão do Supremo teria que observar a anterioridade de exercício, ou seja, só valeria para o ano seguinte, e também a anterioridade nonagesimal. Teria que aguardar 90 dias depois da decisão do Supremo para ela surtir efeito sobre a coisa julgada numa relação de trato continuado anterior, né? Uma decisão anterior. Por outro lado, né, se a gente cuidasse aí de imposto de renda pessoa física ou pessoa jurídica, ele só se sujeita à anterioridade de exercício, não se sujeita à anterioridade nonagesimal. Então, a decisão do Supremo, da mesma forma, teria que observar a anterioridade de exercício, mas não a nonagesimal. Se a decisão do Supremo viesse lá em dezembro, final do ano, já valeria para o ano imediatamente subsequente e não precisaria aguardar os 90 dias da anterioridade nonagesimal. Eu, para finalizar, pessoal,
digo que se criou uma grande polêmica acerca da matéria. Na minha compreensão, eu não vi polêmica alguma sabendo da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aí eu lembro, matéria de servidor público, o que nós temos? Um servidor entrou com uma ação e ganhou uma gratificação, coisa julgada, transitou em julgado, e ele vem ganhando essa gratificação, o que o Supremo diz? Não há direito adquirido a regime jurídico. Se sobrevém um aumento remuneratório, ele vai absorvendo essa gratificação. Não fica aumentando e a gratificação fica a látere, né? Fica ao lado. Não, vai absorvendo. Isso aconteceu em inúmeras discussões envolvendo gratificações reconhecidas por decisões transitadas em julgado, também em casos de quintos, décimos, né, que eram incorporados pelo exercício de função gratificada. Então, com todo respeito, eu não vejo nenhuma polêmica. Claro que é possível ter outra visão natural do direito, mas eu não vejo nenhuma polêmica na matéria tributária que o Supremo tenha mudado a sua jurisprudência. Pelo contrário, ele aplicou o entendimento que ele já adotava em outra seara a respeito da coisa julgada e que já era sedimentado há muito tempo. Ele aplicou o mesmo raciocínio em matéria de tributos, em matéria de relação tributária de trato sucessivo, de trato continuado, julgado que vai cair, despencar nas provas, temos que ficar bem atentos. Que julgado importante esse, né, professor Gabriel? Esse aí, com certeza, vai estar nas provas vindouras, não há dúvida alguma disso, né? Verdade. Muito importante mesmo. Pessoal, eu trago aqui um julgado agora de direito processual penal, como eu falei, da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, e eu já adianto que quando o julgado ele é proferido pela Corte Especial do STJ, pela terceira sessão, a gente já tem que ter alguma atenção especial para esse julgado, porque a chance de cobrança em prova de concurso é muito grande, né? E o que foi que tratou aqui? Houve, no caso concreto, a defesa ela foi até o STJ por meio de recurso especial, e aí o recurso especial foi desprovido, e a defesa começou a opor embargos de declaração sucessivos, com nítido caráter protelatório. Para vocês terem uma ideia, né, na identificação do recurso, eu coloquei aqui, por curiosidade, o recurso ficou assim, na ementa: embargo de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no recurso extraordinário, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no agravo em recurso especial, 1.442.541 do Acre. Ou seja, pessoal, 8 recursos sucessivos com nítido caráter protelatório. Bom, com base nisso, o STJ ele acabou decidindo, na verdade, confirmando a sua jurisprudência, no sentido de que, quando houver essa sucessiva oposição de embargo de declaração, né, que não vai seguir o que diz a lei, o que diz o Código de Processo Penal, no sentido de que esse recurso ele tem como finalidade aclarar uma determinada decisão judicial, né, afastar uma contradição, uma omissão, uma obscuridade ou uma ambiguidade, se ele tiver o nítido caráter protelatório, então não se precisa guardar a publicação do acordo recorrido, tampouco a certificação do trânsito julgado. Nós sabemos, pessoal, que o direito de recorrer, claro que ele existe, ele é decorrência do devido processo legal, ele é decorrente da ampla defesa, né, do duplo grau de jurisdição, que tem previsão implícita na Constituição Federal, mas tem previsão expressa em tratados internacionais, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, a Declaração Universal de Direitos Humanos, né, prevê esses direitos, e nesse caso, pessoal, quando a defesa ela se vale de recurso manifestamente protelatório, então há aí um abuso por parte da defesa, um abuso de um direito. Então, o STJ, como eu disse, confirmando a sua jurisprudência, ele, no caso concreto aqui desse julgado, ele acabou entendendo que, pelo fato de aqueles embargos serem manifestamente protelatórios, eles não têm um condão de interromper o prazo de outros recursos. E, na verdade, também não tem o condão de impedir o trânsito julgado. Então, independentemente até da certificação do trânsito julgado e também da publicação do acórdão recorrido, o STJ já determinou a baixa dos autos à origem para o início da execução penal, né, daquela pena já que envolvia um processo criminal. E, além disso, isso aqui é bem importante também,
o STJ ele confirmou a sua jurisprudência no sentido de que não cabe aplicação de multa por litigância de má-fé no processo penal. O Ministério Público Federal havia solicitado, né, a aplicação de multa por litigância de má-fé nessa ação penal, por analogia ao que prevê o Código de Processo Civil, mas a nossa Corte Cidadã entendeu que aí configuraria analogia malam partem, né? O STJ tem entendimento sedimentado no sentido de que multa com essa finalidade de coagir, né, de coercitiva, melhor dizendo, só vale para terceiros no processo penal, não pode ser aplicado para o réu. Diferentemente do que entende o STF, né? O STF tem precedente no sentido de que no processo penal pode sim haver aplicação de multa por litigância de má-fé, inclusive para o réu. Então o julgado foi esse, pessoal, né? No caso concreto, o STJ determinou a baixa dos autos à origem, independentemente da publicação do acordo recorrido, bem como da certificação do trânsito julgado, e entendeu por não aplicar multa por litigância de má-fé ao réu, porque entendeu indevido no processo penal, haja vista que se a gente aplicasse o artigo 3º do CPP, né, que prevê a possibilidade de analogia no processo penal, isso configuraria uma analogia malam partem se a gente aplicasse a disposição do Código de Processo Civil, que prevê a aplicação de multa por litigância de má-fé. Muito legal, Gerson. Eu fico pensando, né? A gente conta lá no STJ, foram 8 recursos interpostos, né? 8 recursos. Eu fico me perguntando, é uma zona muito tênue, né? A atuação do advogado na defesa do seu cliente e a atuação ética do advogado na defesa do seu cliente, né? Eu sei que aqui é um campo que a gente transborda, né? O campo jurídico, mas aí eu lembro também, eu não tenho dúvida de que é lícito interpor 50 recursos que fossem. É lícito, mas eu lembro de Paulo, né? Dizendo que nem tudo que é lícito é honesto, né? Entra aquele campo do direito e da ética, né? Eu fico me perguntando, e não é fácil para o advogado identificar até onde ele pode ir, né? Me parece que num caso desses é muito evidente que o advogado foi muito além do que poderia ir, né? E eu lamento, assim, Gerson, esse entendimento do STJ, embora eu respeite totalmente, né? Mas eu fico com o Supremo, que aplica a multa nesses casos, porque é matéria processual penal e cabe analogia. Eu acho que a analogia, pelo artigo 3º, foi colocado um limite que eu particularmente não concordo, mas, de novo, é outro assunto extremamente polêmico, e o importante, como tu bem colocou também para fins de prova, é saber que é um posicionamento da Corte Especial do STJ, então a gente vai ver em provas de processo penal, cobrando o entendimento do STJ, que, aliás, né, Gerson, dá a última palavra em matéria de interpretação de lei federal. Então, o Supremo, ele acaba aplicando multa, mas o que vale, juridicamente falando, mais é do STJ, né, a posição do STJ. Perfeito. Pessoal, eu trago um julgamento agora envolvendo direito constitucional, um assunto que ele é bem polêmico, e essa decisão ela foi muito noticiada nas redes sociais, e também aquela história, né? Cabe colocar tudo, os pontos nos is, colocar as coisas no seu devido lugar para a gente entender o que o Supremo julgou. O Supremo julgou uma lei estadual que instituíra uma proibição à utilização da linguagem neutra em escolas, na grade curricular, material didático de escolas privadas e públicas no âmbito daquele ente federativo, e também em concursos públicos, vedando, portanto, aquela linguagem, né? Linguagem neutra é aquela do todes, né? Que não distingue gênero, que é um tema de fundo extremamente polêmico, né? Mas qual é o ponto? O Supremo declarou inconstitucional a lei que proibiu, então o Supremo concorda com a linguagem neutra. Não, o Supremo não examinou a matéria de fundo. O que o Supremo disse, e acho que, na minha opinião, não há como fugir disso, houve uma invasão da competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. O artigo 22, inciso 24, prevê como competência privativa da União a legislação em torno das diretrizes e bases da educação nacional. A Lei 9394 de 96 é a lei que instituíra as diretrizes e bases da educação nacional. Lá ela cuida de tudo que diz respeito à educação no Brasil, e ela não previu essa vedação. Mas essa vedação
não tinha como existir na época que ninguém nem falava de linguagem neutra. Certo, concordo, mas tem que alterar ela, né? Porque é ela a lei competente, é a União, é o Congresso Nacional que tem que legislar na matéria e não o Estado. Ah, mas o artigo 24, inciso 9 da Constituição prevê que é competência concorrente legislar sobre educação. De fato, está lá no artigo 24, inciso 9, mas não muda nada, porque nós sabemos que no artigo 24 nós temos competência legislativa concorrente entre a União, Estados e o Distrito Federal. E o que cabe à União em matéria de competência concorrente legislativa? Editar lei com normas gerais. E ela editou a lei com normas gerais e não trouxe, né, essa vedação, ao menos até agora. Então, é um tema muito polêmico quanto ao aspecto material, eu diria, mas quanto ao aspecto formal, é uma discussão que tem que ser travada no Congresso Nacional e eventual proibição, eventual limitação tem que advir do Congresso Nacional. Eu até diria, né, Gerson, apesar da polêmica, eu acho que a maioria dos brasileiros acreditam que a linguagem brasileira não deve ser mudada, né? A linguagem oficial, ela teria que ser alterada, né? Não vem no tema de fundo que é uma questão de discriminação, né? Nessa questão de gênero. Mas eu sei que é um tema extremamente polêmico, mas sendo totalmente objetivo, não, né? A maioria da população, acho que é algo notório, é favorável a não adotar a linguagem neutra. Agora, esse debate tem que ser travado no Congresso Nacional, que eventualmente poderá legislar sobre a matéria. Professor, e a gente já viu aí também, né, um comentário até de professor de português, né, pelos que eu vi aí, eles são totalmente contrários também a essa modificação, né, a adoção dessa linguagem neutra. O problema é que hoje a gente sabe que tudo é levado para o campo ideológico, né, por conta da polarização que a gente vive de alguns anos para cá, tudo é levado para esse lado, e aí até algumas pessoas, por esse viés ideológico, acabam deturpando algumas decisões judiciais, né? Como ficou bem claro aí a decisão do STF, que nem sequer entrou na matéria de fundo, né? Se restringiu apenas a um controle formal aí, não é isso? Perfeito, exatamente. Pessoal, eu trago agora um julgado do STF, né? Um julgado em repercussão geral também, muito importante para concurso público, que é o tema 922, né? É um julgado aí relativo a direito constitucional e também a direito civil, que envolve liberdade de associação. O que foi que aconteceu no caso concreto? Uma servidora pública, na época, ela era agente da Polícia Civil do Distrito Federal e Territórios, e era associada à respectiva associação, né, que defendia ali os interesses dos agentes de Polícia Civil do Distrito Federal e Territórios. Em um determinado momento, ela apresentou um requerimento de desligamento da associação. No entanto, essa associação ela acabou condicionando a desfiliação dessa servidora, dessa associada, melhor dizendo, ao pagamento de alguns benefícios que foram conseguidos por aquela associação, ou então ao pagamento de multa, tal como previa o estatuto daquela associação. Nós sabemos, né, pessoal, que quando há assim uma entidade associada, ela consegue nas instituições financeiras alguns benefícios que aquele servidor, se ele não fosse associado, ele não conseguiria, como, por exemplo, juros mais baixos em empréstimos bancários, né, que foi justamente o caso aqui dessa servidora. E aí, ela ainda não tinha conseguido pagar todo o empréstimo bancário e a associação acabou condicionando esse desligamento ou ao pagamento de todo o empréstimo bancário conseguido com a ajuda, com o auxílio daquela associação, ou então a um pagamento de multa, né? Ela não concordou, recorreu ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário de primeira instância deu ganho de causa a ela, a associada, no sentido de que se configuraria ali um meio indireto de cobrança, né? Bem como violaria a liberdade de associação na sua dimensão negativa. Nós sabemos que a liberdade de associação ela envolve uma vertente positiva, que é o direito de se associar, mas também ela envolve uma vertente negativa, que é o direito de se desligar, se desassociar, né? Justamente essa dimensão subjetiva que foi envolvida aqui no caso concreto. Pois bem, a associação acabou recorrendo ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que acabou reformando a decisão de primeira instância, entendendo realmente
que a associação tinha razão e que ela, a associada, deveria ou quitar o empréstimo bancário ou então pagar a multa. Ela levou o caso até o STF por meio de recurso extraordinário, que em repercussão geral, tema 922, o STF acabou decidindo que há sim violação à liberdade de associação, na sua vertente negativa, né? O ministro relator foi o ministro Dias Toffoli, ele fez aí um levantamento da jurisprudência, do histórico jurisprudencial do STF, e já há decisões nesse sentido, pessoal, de que configura, sim, uma afronta, uma violação à liberdade de associação, quando aquela entidade associativa ela acaba condicionando, né, a retirar, ou melhor, o pagamento de algum benefício, de algum auxílio ou pagamento de multa, do contrário, aquela pessoa não poderia se desfiliar, tudo bem? A gente sabe que o direito de associação ele é previsto não só na Constituição, né, que prevê o direito de se associar e também que não pode obrigar, não é essa obrigação de que a pessoa fique eternamente associada, há previsão também em tratados e convenções internacionais, como a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, né, a DUDH, Declaração Universal de Direitos Humanos, prevêem essa liberdade de associação. Então, o Supremo entendeu, tal como o juiz de primeira instância, que condicionar o pagamento desse empréstimo bancário ou de multa para que aquela associada pudesse desfiliar, se desassociar, isso configuraria um meio indireto de cobrança, né? Na verdade, disse o Supremo que deveria a associação buscar o Poder Judiciário por meio de uma ação ordinária, por meio de uma ação de execução de título extrajudicial, né? Por meio de uma ação monitória, se for o caso, mas, enfim, procurar o Judiciário para que pudesse cobrar eventual multa daquela associada, e não impossibilitar a sua desfiliação, condicionando a pagamento de qualquer benefício conseguido por meio daquela associação ou até o pagamento de multa. Então, foi isso que decidiu nossa Suprema Corte. O caso é bem interessante também, como em repercussão geral, bem provável ser cobrado em provas de concurso. Bem interessante, que reflete, né? Às vezes a gente nem se dá conta, mas tem julgamento do Supremo que tá o nosso bolso também envolvido, né? Eu fico pensando, né? O Gerson, como defensor público, acho que também está na associação de vocês, né? Eu estou na nossa associação, e aí eu fico pensando, daqui a pouco eu me desfilio, vou ter que pagar para a associação alguma coisa, né, Gerson? Então, realmente, eu concordo com a decisão do Supremo, acabo que, claro, sou beneficiado, como todo servidor e todo associado, né, acaba sendo beneficiado por essa decisão, mas eu não vejo como não decidir de outra forma, porque coagiria a pessoa a ficar ad eternum, né, associada ali, e violaria, né, um direito fundamental. Como o Supremo disse, é um meio indireto de cobrança mesmo, né? E, professor, o Supremo ele já tem precedente no sentido de que o gozo de benefício por meio de um servidor público não pode estar vinculado ao fato de ele estar associado a qualquer associação, né? A situação jurídica é igual, é idêntica, e se houvesse entendimento em sentido contrário, então significa dizer que aquele servidor obrigatoriamente deveria estar associado, e isso viola a liberdade de associação. Então, esse ponto também foi destacado no julgado. Bem legal, eu lembrei também em matéria tributária, Gerson, tem isenção tributária para motoristas profissionais. Em alguns estados condicionaram a isenção à filiação a sindicato ou cooperativa de motoristas. E o Supremo também reconheceu inconstitucional, porque aí não é nem cobrança indireta, aí está induzindo o cara a se associar para ter o desconto. Então é inconstitucional não a isenção, o benefício fiscal, mas a condicionante é que o cara tenha que se filiar, né? Mas sempre envolvendo essa liberdade, né, da associação. Esse julgado foi referido pelo ministro Dias Toffoli também, aqui nesse RE que eu acabei de comentar. Justamente esse julgado que você acabou se referindo. Muito interessante mesmo. Perfeito. Então, pessoal, com isso nós finalizamos a nossa edição 59 do Enfermaria em Pauta. Esperamos que tenham gostado, que tenha sido útil aí para vocês. Não deixem de dar uma olhada no material escrito para fixar bem, memorizar essas teses, ver ali os casos concretos que a gente coloca para tentar ilustrar para vocês na prática como que deve ser aplicado aí o entendimento, e esperamos vocês na próxima edição do Enfermaria em Pauta. Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal, um abraço a todos e até o próximo Enfermaria em Pauta.